Boa noite a todos, graça e paz, queridos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quero dizer que você é muito bem-vindo a este lugar, que bom estarmos juntos presencialmente, estarmos juntos também com as pessoas que estão em casa, nos assistindo também. De certa forma, nós estamos unidos num só propósito, que é adorar ao Senhor Jesus, que é estarmos unidos como igreja do Senhor Jesus. Esse é o propósito, meus amados irmãos, de nós estarmos aqui reunidos nesta noite. Mas que bom mesmo, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz, eu sou muito feliz de poder servir ao Senhor Jesus, de poder servir a igreja. Algo que tem estado no meu coração nos últimos dias, algo muito especial que Deus tem colocado no meu coração. E isso que Deus tem colocado no meu coração, na minha mente, na minha vida, foi escrita por um dos principais escritores do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Ele certa vez falou assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu creio que isso faz todo sentido para nós, nos dias em que nós estamos vivendo. E aí ele continua falando: tanto sei estar humilhado como também honrado, de tudo, em todas as circunstâncias. Ele nos fala: já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando aqui que nós precisamos aprender, queridos, e aprendizado é algo que nós vivenciamos todos os dias, é um exercício diário na nossa vida, o aprendizado. E ele nos fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, a viver em paz ou em meio a turbulências, a dificuldades, mesmo que o controle das situações fujam das nossas mãos, porque tudo podemos suportar, todas as situações podemos suportar naquele que é a nossa rocha. Todas as coisas, queridos, podemos suportar naquele que é o Senhor, naquele que nos salvou, naquele que nos libertou, naquele que não está distante para que não nos ouça, mas está perto. Todas as coisas podemos suportar em Jesus. Todas as coisas podemos suportar naquele que nos fortalece. Porque somente em Jesus, igreja amada de Deus, nós podemos suportar as dificuldades. Dias difíceis, dias maus temos vivido. E tem muita gente desesperada, tem muita gente preocupada excessivamente. Mas o apóstolo Paulo diz que em todas as circunstâncias podemos suportar em Cristo Jesus. Mais do que nunca, nós precisamos ter essas verdades muito claras na nossa mente. Mais do que nunca, essas coisas precisam estar muito esclarecidas para nós. Isso tem tudo a ver com o texto que Deus colocou também no meu coração para nós aprendermos coisas especiais nessa noite. O texto está em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1 ao verso 30. Nós não vamos ler todo o texto, porque é um texto bastante extenso. Você pode ler também em casa. Mas nós vamos ler alguns trechos, alguns versículos, e eu tenho certeza absoluta que você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Você que está em casa, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque Deus quer falar conosco nesta noite. Conosco aqui na igreja, com vocês que estão em casa, Deus quer falar ao nosso coração. E o verso 12 de 2 Crônicas, capítulo 20, é um texto que
Nossa, que é maravilhoso. Ele nos diz assim, todos acharam? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Não sabemos nós o que fazer. O autor fala, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. O autor, ele fala que nós não sabemos o que fazer. Nós não temos ideia do que nós vamos fazer. Mas os nossos olhos estão postos naquele que nos fortalece. Naquele que é o Senhor. Naquele que nos salvou. Naquele que nos libertou. Naquele que nos tirou de onde nós estávamos, e por isso nós podemos estar aqui hoje. Vivemos dias onde, em muitas circunstâncias, nós realmente não sabemos o que fazer. Vivemos dias onde recebemos notícias de todos os tipos, de todas as espécies, e tem gente falando, hoje eu vou falar a verdade. Não, hoje eu vou falar a verdade. Esse vídeo vem para esclarecer de verdade o que está acontecendo. E vivenciamos isso todos os dias, toda hora, queridos. E o autor também fala de 2 Crônicas, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Os nossos olhos estão postos em Deus. Percebemos que nesses momentos as rédeas da nossa vida saem do nosso controle e nós perdemos o controle da situação. Em dado momento nós achamos que temos o controle das coisas nas nossas mãos. E vêm as circunstâncias, e vêm os problemas, e vêm as dificuldades, e vêm as pandemias, queridos, da vida, e nós realmente descobrimos que nós não temos o controle. E nós de verdade não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos precisam estar postos aonde? No Senhor. Eu creio que nessa noite, talvez aqui, ou as pessoas que estão em casa, nos assistindo, existem pessoas que estão vivendo situações como esta, de não sabem mais o que fazer. Estão vivendo situações que não sabem o que fazer, perderam o controle das coisas, já não está mais nas suas mãos o controle das situações. Parece que existem forças lutando contra nós, parece que o mundo conspira contra nós, parece que existem forças conspirando contra tudo que nós tentamos fazer, e nós de verdade descobrimos que nós não sabemos o que fazer. Então vem aquele sentimento de medo, de desespero, que na maioria das vezes nós nos encolhemos, nós nos entrincheiramos, nós nos escondemos, nós nos fechamos com medo, um medo excessivo. E hoje, a exemplo da semana passada, eu quero trazer coisas simples, Igreja do Senhor. Falar de coisas simples que nós sabemos, mas que nós precisamos voltar a redescobrir. Coisas que são tão simples, amados, que são tão simples, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. E ao longo da nossa história, ao longo da nossa vivência como cristãos, nós vamos perdendo essas coisas simples. E nós, volta e meia, precisamos recordar isso. Porque são coisas que de verdade fazem todo sentido, que de verdade eu posso dizer que funcionam. Quero trazer a você que está aqui, você que está em casa, coisas simples para nós vivenciarmos na nossa vida. Nesses momentos em que nós não sabemos o que fazer então?
nos momentos em que nós não sabemos o que fazer, o que nós vamos fazer. Buscar a Deus em oração. Ah, mas isso eu já sei, Fábio. Pois então. Nos momentos em que nós não sabemos mais o que fazer, nós precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos dobrar os nossos joelhos e orar e clamar. Eu não sei se você já gritou no seu secreto. Eu não sei se você já gritou clamando pela ajuda de Deus. Se você já gritou em voz alta, gritou de verdade pelo socorro de Deus. Também o desespero às vezes está no nosso coração, uma angústia, porque nós não temos estratégias, nós não sabemos o que fazer. Então nós precisamos buscar Deus em oração. Sabe por quê? Porque de Deus vem o socorro. Nos versos 1 e 2 do capítulo 20 de 2 Crônicas, o problema então é descrito. O verso 1 nos fala: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neunitas, vieram a peleja contra Josafá. E no verso 2 ele diz que uma grande multidão, que essa multidão está vindo contra ele, que está às margens do Mar Morto, estão acampados ali, estão prestes a subir a montanha e atacar Jerusalém. Há um perigo iminente, há um exército de várias nações que estão tentando invadir Jerusalém, e há um perigo de morte, há uma angústia, porque eles estão prestes a serem invadidos. Então há uma urgência de orar e de buscar o livramento de Deus para a vida deles e para as nossas vidas, eu acredito. E o que você tem feito diante das circunstâncias? O que nós temos feito diante das circunstâncias que nós vivemos, sejam elas quais forem, sejam dificuldades financeiras, sejam enfermidades, seja a depressão, seja o medo. O que nós temos feito diante das circunstâncias? Precisamos orar. Simples assim. Desculpe, eu não tenho outra receita. É orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus em oração. E o verso 3 diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E quando nós nos deparamos com uma situação que se agiganta na nossa frente, a nossa atitude geralmente é orar, ou precisa ser orar, ou deveria ser orar. Essa precisa ser a nossa principal ou primeira atitude, meus amados, é buscar a Deus em oração, é orar. Nunca você ora tanto quando você vê um perigo iminente na sua vida. É ou não é? Aí nós vamos para o nosso secreto, para o nosso quarto, e nós clamamos, e nós oramos, e nós buscamos o socorro de Deus, porque quem ora quando tudo vai bem? Quem ora quando as coisas estão indo de vento em popa? Quando a família está uma maravilha? Quando o emprego está ótimo? Estou prestes a ganhar mais uma promoção. Quando tudo vai bem na igreja, quando as coisas estão, fluindo. E muitas vezes nesse momento nós não oramos. Tanto como quando nas situações difíceis. Oramos muito mais intensamente também como igreja quando existem situações de grande urgência.
Os nossos joelhos se dobram muito mais facilmente quando as situações de emergência batem na nossa porta. Oramos com muito mais força quando as situações vêm sobre nós. Tem hora que a oração é pessoal. Aí você entra no seu quarto, aí você fecha a porta, e nesse momento você busca em oração o socorro, o favor de Deus. Tem hora que a oração é o momento de você orar no seu secreto. Mas tem hora, meus irmãos, que a oração precisa sair do quarto. Ela precisa ir para um chamamento coletivo como igreja, como povo de Deus. Há momentos em que a oração precisa ser do secreto do nosso quarto, mas há momentos em que o povo de Deus precisa se levantar e mostrar a cara: nós estamos aqui e nós vamos orar coletivamente, nós vamos buscar o socorro de Deus. Há momentos em que a igreja precisa se levantar e orar e buscar a Deus. Os inimigos que nos afrontam, eles precisam ouvir a voz do povo de Deus. Uou! Quando explode a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha com seus aliados estão dominando o mundo e existe uma ameaça, queridos, para invadir a Inglaterra. E sabe o que acontece? As igrejas da Inglaterra foram chamadas a orar e a jejuar, a clamar pelo socorro de Deus, a buscar o socorro e o favor de Deus. E os historiadores, eles dizem que o que livrou a Inglaterra do massacre da Segunda Guerra Mundial foi a postura que a igreja teve nesses momentos de dificuldade prática, de uma dificuldade eminente de uma invasão. As igrejas da Inglaterra foram convocadas a orar e a jejuar pelo socorro de Deus. E os historiadores dizem que o que livrou a Inglaterra desse massacre, da invasão, foi a igreja que tomou posição, que tomou a atitude de buscar o Senhor coletivamente. Existem dois tipos de medo, porque o medo ele é necessário, porque se nós não tivéssemos medo, nós nos destruiríamos, é verdade. Mas, queridos, tem o medo que leva você para longe de Deus, tem o medo que coloca dúvidas no teu coração, tem o medo que afasta você da presença de Deus, tem o medo que afasta você do socorro de Deus, tem o medo que afasta você da igreja, tem o medo que afasta você do reino de Deus, das coisas que são concernentes, de tudo que envolve o reino de Deus. Mas tem um medo que te empurra para os braços de Deus, te leva a buscar o socorro de Deus. E nesse momento que nós realmente declaramos que em nós não há forças para continuar lutando, nesse momento em que nós estamos com esse medo que nos empurra para os braços de Deus, nós definitivamente nós sentimos que não temos o controle das coisas e que nós precisamos do favor de Deus, que nós realmente precisamos da presença de Deus na nossa vida, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. O verso 12, ele nos diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós só oramos quando temos esse sentimento de fraqueza. Nós muitas vezes, nós só oramos quando nós nos sentimos fragilizados, quando nós sentimos que foram-se as nossas forças, foram-se os nossos recursos e nada se resolveu.
Presta atenção numa coisa importante: a oração é unir a fraqueza humana com a onipotência de Deus. Oração é quando você junta aquilo que o homem não pode fazer com aquilo que Deus tudo pode. Aleluia. Também o verso 12 nos diz: e não sabemos nós o que fazer. Você sabe exatamente o que fazer quando as crises vêm sobre a sua vida? Você sabe exatamente o que fazer quando a crise bate na sua vida, na sua porta, quando a crise vem sobre o seu casamento, quando a crise vem sobre as suas finanças? Você sabe exatamente o que fazer? Quando a crise afeta o teu coração, afeta o teu sono, afeta o teu apetite, afeta a tua vida, afeta o teu emprego, você sabe exatamente o que fazer? Nós somente não sabemos o que fazer, mas não temos estratégias, não temos conhecimento, sabedoria para lidar com as situações que nos sobrevêm. Eu creio que muitas e muitas vezes nós nos sentimos preparados. Nós estamos preparados que venham as crises, que venham as lutas, mas quando elas vêm, nós percebemos que nada disso funciona. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Porém, os nossos olhos estão postos naquele que nos fortalece, naquele que é a nossa rocha eterna, naquele que é o Senhor da nossa vida, naquele que nos ama, naquele que está presente, naquele que está dentro de nós através do Seu Espírito Santo. Como nós devemos orar? Como nós devemos orar? Buscar o Senhor nessa dependência, mas também com jejum. Nós temos orado, nós temos buscado. Eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas têm orado. Eu não tenho dúvidas disso. A igreja tem orado. Mas nós precisamos jejuar, queridos. Quando você jejua, você está se humilhando, você está se quebrantando. Quando você jejua, você está dizendo que você quer se abster daquilo que é bom por aquilo que é melhor. Quando você jejua, você está dizendo que você quer se abster do alimento que sustenta o teu corpo, a tua carne, para buscar o alimento que sustenta o teu espírito. Quando você jejua, você está dizendo que você tem mais fome do pão do céu do que do pão da terra. Orar e jejuar e buscar a presença de Deus. Podemos ver nas grandes crises que Deus deu livramento ao seu povo, quando o povo de verdade dobrou os seus joelhos, colocou o rosto na terra, no pó da terra, e jejuou e buscou a presença de Deus, e Deus fez grandes livramentos. Como nós devemos orar? Precisamos orar em conjunto. O verso 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. De todas as cidades, de toda a vizinhança, de todas as igrejas, de todos os povos vieram para buscar o socorro e o favor de Deus, para orar e para jejuar, porque o perigo era eminente. Talvez nós vivemos nos nossos dias perigos que são comuns a todos nós, situações adversas que são comuns a todos nós. Talvez seja a hora, igreja do Senhor Jesus, que está aqui, que está em casa,
de nós realmente nos levantarmos, meus amados irmãos, e nós orarmos e jejuarmos e buscarmos o favor de Deus coletivamente, de quebrar as fronteiras e quebrar as placas de igreja, de orarmos e buscarmos algo que é precioso para nós, que é o favor de Deus, porque o perigo é comum a todos nós. As dificuldades que nós vivemos são comuns a todos nós. Como eu falei, eu não tenho dúvidas de que tem muita gente orando. Mas é importante, meus amados, que nós nos levantemos como povo unido, o povo de Deus, para orarmos e buscarmos o favor de Deus. Eu sei que quando nós falamos e nós nos juntarmos para orar, para estarmos juntos, quando a gente se fala juntos, já tem muitas pessoas que isso não soa muito bem aos ouvidos, estarmos juntos. Mas nós temos aqui uma estrutura enorme. Eu creio que podemos fazer muitas coisas para orarmos juntos, para estarmos aqui juntos em oração. Podemos criar estratégias, podemos criar espaços para nós orarmos e clamarmos a Deus pelo seu socorro. Tem momentos em que o povo de Deus precisa ser chamado para orar, mais do que nunca. O povo de Deus está sendo conclamado para orar. O verso 4 diz: "E todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor." É hora de nós orarmos. De uma maneira geral, o povo de Deus precisa buscar a presença de Deus e mostrar que nós não estamos aqui de brincadeira. Ninguém está aqui brincando de igreja. Mas nós precisamos reconhecer que a situação é urgente. A situação que nós estamos vivendo é urgente. Existem muitas pessoas que estão enfermas, muitas pessoas que estão passando por necessidade, muitas pessoas estão encolhidas em casa com medo excessivo por causa das informações que têm recebido, por causa desse turbilhão de informações. Muitas pessoas têm se entrincheirados e ficado em casa. E meus amados irmãos, é hora de nós mostrarmos de verdade que nós não estamos aqui brincando de igreja. E nós nos levantarmos e orarmos, porque há uma urgência, há uma situação emergencial. Nós vemos por aí multidões que vão às ruas, multidões que se levantam e se aglomeram, e eles não estão preocupados com quase nada, não têm medo de nada. E o povo de Deus, muitas vezes, ou algumas vezes, nós nos calamos, nós nos amedrontamos, nós ficamos calados. Outro ponto importante, nós precisamos crer na palavra de Deus. O quanto nós temos crido na palavra de Deus? O quanto a palavra de Deus tem feito sentido na nossa vida? Hoje nós estamos terminando o grande desafio bíblico de ler a Bíblia em 66 dias. Tem uns heróis aí que já conseguiram. Glória a Deus. Que bom que nós nos empenhamos na palavra de Deus. Lemos um livro da Bíblia por dia. É um grande desafio. Mas quanto essa verdade, de verdade, tem feito sentido na nossa vida. O quanto isso que nós lemos, o quanto isso que nós nos dedicamos todos os dias, e eu espero que não pare. Amanhã começa Gênesis. O quanto essa verdade tem feito sentido para nós. O quanto isso tem queimado aqui. O povo de Deus se reunia não somente para orar, mas para ouvir Deus falar. Por que nós viemos aqui hoje? Será que nós não tínhamos mais nada para fazer nessa fria noite de domingo? Eu acredito que sim.
Mas por que nós viemos aqui nessa noite? O que nos trouxe aqui, qual é a força que nos moveu nós sairmos de casa para vir aqui nessa noite? Viemos aqui porque queremos falar com Deus. Nós viemos aqui porque queremos ouvir Deus falar conosco. Nós viemos aqui porque sentimos a necessidade de estarmos juntos, e juntos orarmos, e juntos buscarmos a presença de Deus. Tem muita gente que tem achado que é melhor ficar em casa. Mas glória a Deus, porque tem aqueles heróis da resistência. Os valentes que têm vindo aqui para buscar a presença de Deus. E a Bíblia também nos diz que todos estavam de pé diante do Senhor. Homens, mulheres e crianças. O verso 13 nos diz que todos estavam de pé diante do Senhor. Homens, mulheres e também as crianças. E o nome de Deus seja glorificado. Eu fico muito feliz, porque algumas pessoas têm se dedicado a fazer o culto para as crianças. E isso é louvável, queridos. Pessoas têm gastado a sua vida, gastado recursos para fazer o culto kids, o culto para as crianças, e é uma bênção. Glória a Deus por essas pessoas que têm se dedicado a isso. As nossas crianças precisam aprender a cultuar a Deus, precisam ver a importância de ter vida de igreja, precisam ver e olhar para nós, adultos, que igreja é algo importante. Se para nós é importante, elas vão ver que é importante para elas também. Os versos 14 e 15... Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, que vos diz o Senhor. Nesse momento Deus fala, o povo busca e Deus fala. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eles buscaram a presença de Deus, eles jejuaram, eles buscaram em oração a presença de Deus, clamaram, o povo veio e se uniu para buscar e para orar, e Deus falou com eles. O 15b: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Os problemas são muitas vezes maiores do que a nossa força. Os inimigos são mais numerosos do que nós, e nós não sabemos o que fazer. Mas Deus, meus amados, vem ao nosso encontro. Deus fala conosco. E nessa noite Deus está falando: aquieta o teu coração. Você que está aqui na igreja, de maneira presencial, você que está em casa, Deus está falando: aquieta o teu coração. Não se desespere, essa luta não é tua, mas é minha. Acalma-te. Você vai ficar quieto e quem vai lutar sou eu. Eu vou fazer o que você não pode fazer. Eu vou fazer aquilo que está fora do seu alcance, diz o Senhor. O povo de Deus precisa entender que se Deus está conosco, ao nosso lado, nós somos mais do que vencedores. O verso 17 diz: porque o Senhor é conosco, porque não temos força para lutarmos sozinhos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia nos diz. Presta atenção, quando o homem trabalha,
Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Como eu falei, qual é o impacto dessa palavra na tua vida? Porque muitas vezes nós estamos tão aflitos, tão angustiados, que nós fechamos o nosso coração até para aquilo que Deus está falando. Aí você ouve, você vem aqui, ouve, você que está em casa, ouve a palavra. Ok, Fábio, bonitas palavras. Mas o que isso tem a ver com a minha realidade? Deixa eu ir embora e voltar para a minha realidade. Verso 18. Então Josafá se prostrou o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aí eu pergunto para você, o inimigo já tinha sido vencido? Não. O problema já tinha sido desfeito? Também não. Mas eles oraram. Mas eles louvaram ao Senhor antes das coisas acontecerem. Porque quando você crê, você toma posse. Quando você crê da palavra, você toma posse daquilo para ti. O que Deus falou para Ana em Siló: vai em paz, vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Nesse momento o semblante de Ana, você pode ler em casa a história, mudou. O semblante entristecido de Ana mudou. Ela creu e confiou na palavra de Deus. Ela tomou posse e o semblante dela mudou. A vida dela mudou. Ela já tinha sido curada? Eu creio que não. Porque a Bíblia nos diz que ela foi para casa, desceu para Ramá, coabitou com seu marido, e Deus se lembrou dela e ela concebeu. A palavra que é falada, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, a Bíblia nos diz. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, quais as dificuldades que você está passando, mas creia na palavra de Deus. Creia nas promessas de Deus. Creia naquilo que Deus prometeu para você. Louve a Deus não apenas após o problema ter sido resolvido, mas louve a Deus para ver o problema resolvido. Aí eu fico imaginando aquele exército, um exército armado com escudos, com espadas, com arco e flecha e todo aparato militar daquela época. E a banda atrás deles incentivando com música, vamos lá gente, vamos lá, e uma música fervorosa e vão. Só que não. Só que não, a banda vai na frente. Quem vai na frente não são as armas. Quem vão na frente não são os guerreiros, mas é cantores, é instrumentistas, é o louvor que vai à frente. Louvar a Deus, louvar a Deus. A Bíblia diz: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós deixamos de murmurar e nós passamos a louvar, em vez de reclamar, passamos a louvar, em vez de reclamar, Deus muda as circunstâncias, queridos. Deus muda as circunstâncias da nossa vida quando nós decidimos louvar em vez de reclamar. O louvor é a arma de guerra, o louvor traz vitória ao povo de Deus. Às vezes o marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, os filhos reclamam dos pais, os pais reclamam dos filhos, nós reclamamos da igreja, nós reclamamos do pastor, nós reclamamos do nosso emprego, reclamamos da nossa casa, da nossa família, de tudo. Mas e se nós mudássemos a estratégia?
em vez de nós reclamarmos, nós louvássemos. Nós disséssemos: Deus, muito obrigado pelo meu trabalho. Em vez de nós reclamarmos, nós disséssemos: Deus, muito obrigado pela esposa, pela mulher que tu me deste. Em vez de reclamar, a esposa dissesse: Deus, muito obrigado por esse homem que tu me deste, por esses filhos que tu me deste, pela igreja maravilhosa que tu me colocaste, por esse pastor maravilhoso que é, de verdade, que tu nos deste, que tu colocastes aqui na igreja, para nos conduzir. Em vez de nós reclamarmos, nós louvássemos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado, meus amados. E o verso 24 ainda, antes de nós terminarmos: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Quando o povo de Israel subiu, então, ao alto daquela colina, para ver lá embaixo o vale, esperando que iam enfrentar, que iam passar as dificuldades de luta, eles olharam e no vale havia apenas corpos mortos, sem nenhum sobrevivente. Aquele vale é a região mais baixa do planeta. En Gedi, que fica às margens do Mar Morto, que é o maior buraco da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. E quando eles sobem aquela montanha e olham para aquele lugar lá embaixo, eles estão esperando ver uma multidão, e o que eles veem é somente corpos mortos. E aquele vale de grande ameaça para eles, que estava ameaçando, que era uma grande preocupação para eles, era uma situação de perigo iminente para eles, foi batizado com outro nome. O nome que eles deram foi Vale da Bênção. Aquilo que era uma dificuldade, aquilo que era um perigo iminente, que trazia desconforto, que tirava o sono, que tirava o apetite deles, que tirava o conforto e a paz deles, a paz do coração, foi batizado como o Vale da Bênção. Eu quero concluir essa mensagem, meus amados, que aquilo que está metendo medo no seu coração, aquilo que está assustando você hoje, aquilo que está angustiando a tua alma amanhã, pode ser o vale da sua bênção. Da sua celebração, da sua vitória. Porque o nosso Deus é o Deus que reverte situações, é o Deus que muda situações, é o Deus que interfere na nossa história, é o Deus que atua na nossa história, na nossa vida, meus queridos. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou do que nós pensamos, porque Ele é Senhor. Aquilo que você está vivendo hoje, que está tirando a sua paz, Deus pode reverter essa situação. Nós de verdade buscarmos ao Senhor, amada igreja do Senhor, buscarmos o favor de Deus em oração, buscarmos a Deus com jejum, clamarmos a igreja para orarmos em conjunto, de confiarmos e de nós nos apropriarmos da palavra de Deus, e de nós, em vez de reclamarmos, nós glorificarmos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Nós de verdade alcançaremos o favor do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Você que está em casa, se você puder ficar de pé, saia do seu sofá. Vamos juntos orar ao Senhor, como igreja do Senhor Jesus. Nós aqui presentes, vocês que estão em casa também, vamos orar. Levante as suas mãos. Se você puder, se você quiser gritar, você pode gritar. Se você quiser ficar sentado, você também pode. Se você quiser ficar de pé, vamos orar também. Deus, nesse momento nós queremos orar ao Senhor. Nós queremos buscar a Tua presença, Deus. Nós queremos
Nós queremos nos render na Tua presença, porque em nós não há forças, porque em nós não há recursos, porque em nós, Senhor, já se esgotaram tudo que nós tínhamos, as nossas estratégias, se esgotaram os nossos planos. E nós nesse momento queremos dizer que nós estamos na Tua dependência, Senhor. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. E nós como igreja do Senhor, aqui em casa, nós queremos orar ao Senhor. Nós queremos buscar o Teu favor e buscar a Tua presença, Senhor. Porque muitos dos problemas que nós temos vivido não só são isolados, mas são perigos, e são problemas, e são dificuldades que são comuns a muitos de nós. Nós queremos orar nesse momento e buscar a Tua presença, Deus. Buscarmos o Teu favor, Senhor. Queremos orar nesse momento pelas pessoas que estão enfermas, que estão em casa, que estão no hospital. Nós queremos orar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, Deus, sara todo aquele que está ferido, todo aquele que está doente, todo aquele que está gripado, todo aquele que está com um coronavírus, todo aquele que está angustiado, com medo. Deus, nós queremos orar pelas pessoas que estão nos leitos de hospital, Deus. Deus, sara, Deus, cura, Pai. Levanta, derrama do Teu bálsamo, da Tua cura sobre esses enfermos, Deus, em nome de Jesus. Queremos orar também pelos enfermos que estão em casa, Deus. Deus, restaura, Senhor, Deus, restaura, cura, Deus, o corpo, Deus, cura a alma, Senhor, Deus, cura a mente, cura o coração, Deus, em nome de Jesus, Pai.